Vamos lá, então. Bom, eu venho aqui hoje falar um pouquinho sobre medicina de animais selvagens, essa parte tão diferente, tão importante. Claro que a gente sempre, quando pensa nisso, as pessoas normalmente pensam nos animais de zoológico, mas cada vez mais a gente encontra algumas espécies diferentes que às vezes a gente até se questiona se a gente trabalha ou não com a medicina veterinária propriamente dita. E um grande exemplo talvez seja a parte de aracnídeos, né? É uma área que aumenta pessoas que possuem ou escorpião ou aranhas de estimação, e o médico veterinário muitas vezes ele é chamado para poder fazer o acompanhamento e fazer uma avaliação. Então, dentre os aracnídeos, a gente tem diversas espécies, né? As mais comuns de estimação são as aranhas. Algumas pessoas têm o escorpião, mas dentro desse grupo a gente também tem os falsos escorpião, e os opilhões e os carrapatos, que aí no caso nos coloca numa outra posição, que é a avaliação dos animais como parasitas, né? E muitas vezes são considerados como problema de forma geral. Então, é importante a gente conhecer essa gama de animais, porque muitas vezes a gente trabalha para fazer o controle. E quando a gente pensa principalmente aranha, eu acho que a principal forma de se pensar na clínica veterinária é pensando no ambiente onde esse animal está inserido. É o terrário que a gente fala. Então, tem que se conhecer o terrário, tem que saber muito bem como lidar. Então, esse ambiente muitas vezes tem substrato com terra, com madeira, com vegetação, água. Então, trabalhar bem nisso para poder evitar com que o animal tenha problema. É muito difícil a gente fazer um procedimento cirúrgico, é difícil a gente conseguir fazer um tratamento adequado, né? Uma das coisas que a gente vê algumas vezes, que eu já acompanhei, é que algumas caranguejeiras, quando ficam assustadas ou quando elas ficam sob estresse, elas esfregam essas patas posteriores no abdômen, nessa região aqui. Para quê? Para soltar os pelos. E esses pelos são irritantes e urticantes. Então, no caso, quando um predador chega muito próximo, vai para a narina e ele começa a espirrar, começa a ter reação respiratória e muitas vezes aí a aranha consegue se livrar, né? Então, o que a gente conhece muitas vezes são animais que apresentam esse tipo de alopecia, que eu já acompanhei, e a gente tem que começar a entender um pouco da dinâmica e a forma como esse animal é trabalhado na residência, na propriedade. Não vai ser muito comum, mas é bom que vocês conheçam esse tipo de problema que acontece algumas vezes no caso dos aracnídeos. Mas um grupo que aí é já um pouco mais comum, também não tão comum ainda, mas a gente já encontra alguns casos, são os anfíbios. Rã, perereca, sapo, que aí sim as pessoas já têm um pouco mais de contato e conseguem fazer a manutenção na sua casa. Essas duas fotos são minhas, eu tirei em ambientes silvestres, uma aí da esquerda na região norte de Santa Catarina, a da direita eu tirei no litoral de Santa Catarina, em Jaguaruna, a da esquerda na região de Garuva. Então a gente consegue encontrar essas rãs e essas pererecas muito bonitas, mas a gente tem uma gama muito grande, diferentes espécies, desde dos axolotes, que são os animais muito próximos da salamandra, a salamandra propriamente dita, e cada espécie com um ciclo diferente, né? Alguns anfíbios, inclusive, que carregam, né, nas costas os seus filhotes, os seus ovos, para poder fazer a reprodução. Então, dentro desses grupos, são animais de uma coloração diferente, muitas vezes um verde vivo, um vermelho que chama atenção, mas com amarelo, com azul, muito colorido, e em compensação, alguns que a gente se camuflam muito bem. Então, é claro que é um gosto muito peculiar de alguns proprietários, mas a gente acaba encontrando algumas vezes e fazendo atendimento desses animais em cativeiro. Então, entre os principais que eu vejo atendimento estão os sapos, pererecas e rãs, né? Alguns tipos de salamandra e também esse tipo de quase que uma serpente sem cabeça, né? Que na verdade é um anfíbio, né? Os anfíbios têm espécies muito antigas, né? Existem até animais que viveram no tempo do dinossauro e até hoje a gente tem alguns exemplares que a gente faz o tratamento. Então, dependendo do tipo de anfíbio, a gente vai ter um tratamento um pouco diferente. Existe um capítulo todo especial no livro Tratado de Animais Selvagens, de Medicina Veterinária, que é o livro do Cubas, do Giancarlo e do Catão. É muito bem apresentado, com diversas questões. Eu deixaria os casos do livro para vocês aprofundarem mais no livro,
e eu vou trazer aqui alguma coisa um pouco diferente também da minha prática. Um outro livro que eu indico na parte de répteis e anfíbios é o livro do Stephen Divers e do Scott Stahl. Esse livro é bem interessante. Ele é uma progressão do antigo Mather, né, que foi um dos primeiros livros sobre répteis com qualidade. Então tem muito material, muito foto colorida. É um livro extremamente grosso. É incrível a quantidade de informações que tem hoje acumulado. Claro que muito é baseado na literatura americana, mas muitas coisas se aplicam para os nossos animais. Eu indico a leitura também desse material. Bom, os anfíbios eles têm um esqueleto, né, como os mamíferos. Então, membro anterior, membro posterior, a coluna, a cintura pélvica, né, ou a pelve propriamente dita, de acordo com alguns autores, toda a parte de crânio, o número de dígitos varia de 5 a 4, de acordo com a espécie, e eles têm algumas particularidades. Uma das espécies que eu já trabalhei é o sapo-pipa, e essa espécie eu trabalhei na época que eu estava no zoológico, então era um sapo todo diferenciado, e aí tinha algumas características. Esse sapo, ele tem tipo papilas gustativas na ponta dos dedos, ele tem a pele extremamente sensível, então eu não podia passar produto, não podia usar creme, nada na hora que eu fosse manipular. Esses animais têm toda uma característica de viver numa região de água escura, né, que é um atoleiro, na lama, e eles fazem a sua caça e a sua vida naquele ambiente. Então a gente tem que tentar mimetizar em cativeiro o ambiente que esses animais vivem. E uma outra característica é que eles acabam tendo os ovos, né, nos poros dilatados nas costas e depois desenvolvem os filhotes também nessa região. Então foi um aprendizado muito grande trabalhar com uma espécie tão diferente que ocorre no norte do Brasil. Mas normalmente a principal espécie que a gente acaba com contato, né, são o sapo cururu. Então aqui é um exemplo de um casal, normalmente a fêmea manchada e maior, o macho de um padrão mais pardo ou esverdeado. Eles fazem um amplexo, que é esse abraço do macho com a fêmea. Logo em seguida ela faz a postura, né, dos ovos e junto o macho já vai inseminando, né, já vai fertilizando os ovos. Depois de um período de tempo, na poça d'água a gente encontra os girinos e após um período os girinos se desenvolvem até se formar o sapo propriamente dito. Então, dentro desse grupo, né, dos anuros, é o que a gente tem mais contato. Existe todo um mercado mundial, os Estados Unidos talvez seja o grande mercado, mas a Europa também, onde as pessoas se dedicam desde construir o aquário a fazer a manutenção do aquário com equipamento, com material. Então é um mercado muito grande. A gente ainda está desenvolvendo no Brasil, tem melhorado cada vez mais. Hoje em dia a gente tem muito mais anfíbios em situações governamentais ou em situações como zoológicos, mas cada vez mais a gente tem criadores privados tentando trabalhar e explorar. E também é um ramo importante na área de turismo, em alguns parques, em alguns zoológicos, onde atrai a atenção do público, então isso vem desenvolvendo também bastante no Brasil. Eu acho os terrários muito bonitos, e eu confesso que alguns terrários são até mais bonitos do que a gente vê para peixe, né? Então tem toda essa questão de um tronco, imitando um tronco camuflado, com vegetação arbustiva, todo cheio de detalhes, uma alta umidade para tentar manter o ambiente e também associado a isso, uma questão de controle de temperatura e de qualidade do ar para poder manter esses animais. Talvez uma das espécies que mais chamam a atenção do mercado mundial são os dendrobatídeos. Os dendrobatídeos são esses sapos, né? São pequenos, são do gênero Dendrobates. Eles têm uma característica de produzir na sua pele o curare. O que é o curare? O curare é uma secreção que ela é extraída da dieta deles, que é baseada em cupim e formiga, onde eles concentram em grande quantidade, e quando esse curare ele é expelido, ele pode paralisar o agressor. Então eles são chamativos e coloridos, porque na natureza os animais que os encontram já sabem que esse chamativo, esse colorido é sinal de problema. Eles também são chamados sapos ponta de flecha, porque algumas culturas indígenas, principalmente na parte norte do Brasil, utilizam, né, essa secreção da pele para poder manter as suas flechas com essa substância, e quando atinge a sua presa, o animal acaba fazendo uma paralisia, porque paralisa o diafragma, paralisa a respiração. Essa carne não tem problema de consumo, desde que muito bem cozida. E esses povos primitivos, eles conhecem e trabalham bastante.
Então, esses sapinhos são bastante conhecidos da ciência e alguns zoológicos, alguns criadores também têm interesse. E vale lembrar que eles também são importantes animais do tráfico internacional de espécies nativas, pelo tamanho diminuído e a facilidade de transporte muitas vezes. Então, a gente vê fora do Brasil excelentes lugares de exibição, né? Uma qualidade de terrários, de aquaterrários enorme, pessoas que têm as nossas espécies, que reproduzem essas espécies em cativeiro e que fazem uma manutenção muitas vezes maior que a nossa, né? Inclusive aí mostrando, né, como é que é a habituação de criar um tronco de concreto, fazer a pintura, a adequação e o terrário final com toda a parte decorativa, mostrando que ele fica até totalmente camuflado. Então, o sapo ponta de flecha, né? O Dendrobates, esse aí no caso o Azureus, é um animal que tem uma caixa especial de transporte. A gente não deve manipular esses animais sem luva, né? Para evitar uma série de problemas. Uma das coisas que acontece muito são problemas de lesão na pele desses animais, mas eu diria que o principal problema é um fungo, que é o Chytridiomycosis, e o Chytridiomycosis, esse fungo ele tem dizimado diversas populações de espécies nativas e quando acomete animais em cativeiro, se torna um problema muito grave. Então, se fungo é o problema e se eu tenho difícil de tratamento, o meu maior detalhe na manutenção de anfíbios é cuidar do terrário, é cuidar do aquaterrário, é cuidar da qualidade do ambiente que esse animal está inserido. Controle de água, filtro, umidade, ele é fundamental. E também uma outra necessidade é o controle dos dejetos, porque se eu deixar acumular as fezes desses animais ou o resto de comida, também facilita a proliferação de fungo nesse tipo de ambiente. O ciclo dos anfíbios, né? Ele é um ciclo que tem de vida bastante relação com a água, e uma vez em contato com a água, esse fungo ele consegue facilmente se proliferar, penetra na pele do sapinho, faz seu desenvolvimento nas células e se ramifica fazendo uma lesão. Então, quando a gente observa a lesão e vê a lesão desse animal, é porque o fungo já está instalado na colônia e eu já tenho um problema grave e muitas vezes é complicado o tratamento. Então, a prevenção é a regra mais clara que existe no manejo de anfíbios de cativeiro. Existem diversos outros tipos de problema, né, das lesões de fungos não tão complexos, lesões por trauma, aumento de volume, lesão oftálmica, todo tipo de lesão que vocês podem encontrar normalmente na clínica de pequenos animais, mas o que eu recomendo sempre é fazer o acompanhamento do ambiente. E em caso de problema, talvez seja um grupo que sempre vai precisar de um especialista para fazer a manutenção e a orientação do seu tratamento. O básico e o comum são lesões externas, lesão de pele desses animais. Às vezes eles têm algum inchaço, algum edema, até mesmo por fratura. Então, o passo a passo da avaliação clínica, levar esse animal para fazer a radiografia e todo acompanhamento é o mínimo que se faz com esse grupo de animais. Mas o que eu volto a falar, né, é o Batrachochitrium dendrobatides, que talvez seja o grande problema que a gente vê na natureza e a gente vê também em cativeiro. Então, esse grupo de fungos tem que ser bastante cuidado. Existe todo um protocolo de tratamento, desinfecção do ambiente, colocação dos animais em quarentena, para poder tentar salvar e melhorar a condição desses animais. Só que eu volto a lembrar que uma vez contaminado, a forma de tratamento é bem precária, porque são animais muito pequenos e a gente tem uma dificuldade muito grande de dosar e acaba muitas vezes até pelo próprio tratamento complicando a manutenção desse fungo. Claro que por ser um fungo também sempre há o risco de transmitir para pessoas ou mesmo para o ambiente ou para outros animais, então sempre é importante fazer a manutenção e a quarentena desses animais em tratamento. O principal forma é coletar os animais, tentar fazer uma coleta das lesões com o SUAB, mandar para o laboratório para tentar fazer a cultura e aí sim fazer um tratamento mais adequado dessa espécie. E volto a lembrar, não é tão fácil assim de fazer o tratamento, fazer o acompanhamento, mas é a principal ferramenta que a gente tem hoje para esse grupo de animais. Na maioria das vezes, né, as indicações que tem para esse grupo de tratamento é uma solução aquosa, então é pegar o anfíbio, colocar numa banheira com o produto que eu estou tratando. Nesse caso aqui, a gente tem um tratamento com 0,01% de itraconazole, que é o tratamento para o Clitridiomycosis, mas de acordo com
o exame que eu estou fazendo do SWAB, a cultura que apresenta e o exame de antibiograma, eu posso determinar o tratamento com algum produto diferenciado. Então, esse é o principal problema que a gente encontra no tratamento de anfíbios, que vocês vão encontrar no mercado de trabalho. As outras lesões, a gente faz avaliação pelo exame clínico, faz o diferencial pelo exame complementar, mas sempre a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado com a questão de fungo. Encontrou suspeita de fungo em anfíbio que vive no ambiente quente e úmido, faz a cultura, faz o antibiograma e já procura fazer o tratamento o quanto antes. Então, para anfíbios, essas são algumas das principais alterações e eu conto com vocês numa próxima aula.